Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da doutrina espírita aqui no canal Caminho Espírita. Desde já, agradeço a sua participação nos nossos estudos. Vamos ao nosso estudo. Antes, porém, vamos à nossa vinheta. Bem, hoje nós vamos estudar o Reino de Deus, que está no Livro dos Espíritos, livro 4, questão 1018, é a última questão do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: o reino do bem poderá algum dia realizar-se na Terra? Essa é a pergunta feita por Kardec. Será que algum dia nós teremos a paz, a felicidade, a tranquilidade neste planeta? Ou seja, o reino do bem poderá algum dia realizar-se na Terra? E quem responde é São Luís, dizendo o seguinte: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Essa é a condição. Teremos que ter o maior número de espíritos que seguem a lei de Deus e, em menor número, os espíritos que ainda não partilham e não convivem e não praticam a lei de Deus. Essa é a condição. É aí que haverá a paz, reinará a paz entre os espíritos aqui na Terra. Ainda não existe isso. O maior número de espíritos ainda são maus que estão aqui encarnados. O número de espíritos bons, espíritos melhores, ainda é bem menor. Eu deixo aqui embaixo na descrição o link para que você possa ler toda a mensagem apresentada por São Luís diante da pergunta de Kardec. Ele ainda diz: então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Eles quem? Os espíritos bondosos, que praticam a lei de Deus. Eles são amorosos, seguem a justiça e, com isso, o bem e a felicidade irá se instalar na face da Terra. É pelo progresso moral de São Luís e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e afastará os maus. Quais são as leis de Deus? Está lá nos 10 mandamentos, no Decálogo. Mas a lei áurea apresentada pelo nosso Mestre Jesus é amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo e perdoar as ofensas. Perdoar as ofensas é não guardar ódio, mágoa, rancor, ódio contra ninguém. Ou seja, esquecer tudo aquilo que foi feito como uma ofensa a nós. Então nós precisamos desse progresso moral, nos integrando às leis de Deus, para que nós possamos atrair os bons espíritos e afastar os maus espíritos desse ambiente em que nós vivemos. Ainda diz São Luís: mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. Essa é uma condição também, Quando o nosso orgulho diminuir, o nosso egoísmo diminuir, não houver mais guerras, não houver mais dissensões, não houver mais calúnias, não houver mais ódio entre as pessoas. Então nós realmente vamos atrair somente os bons espíritos para encarnarem aqui na Terra. Continua São Luís: vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Aqui ele nos dá um estímulo. Ele diz: homens de fé, de boa vontade, trabalhai com afinco, com dedicação, com coragem, para que a obra da regeneração do nosso planeta se faça. E cada grão plantado no bem por nós iremos colher 100 vezes mais. Ele diz ali: colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Se semeamos o trigo, vamos colher a boa semente. Se semeamos o joio, iremos colher a má semente. Essa é a orientação apresentada por São Luís. Aqui o nosso livro, o Livro dos Espíritos, para vocês.
é a tradução de José Herculano Pires, LAC Editora. Meus amigos, muito obrigado pela sua participação nos nossos estudos. Possamos todos nós seguir a lei de Deus para que neste mundo seja feito o reino de Deus. A todos, muita paz.